Em um dia claro, na seita Zeng Yang, o discípulo externo da seita estava sendo expulso. Devido ao seu campo de elixir quebrado, ele foi agora privado de todos os direitos de cultivo. Assim, você foi proibido de entrar na montanha espiritual pelo resto da sua vida. Basicamente, nunca mais volte aqui. Mas o discípulo fala para o seu mestre que ele fez isso pelo bem da seita. Mas o mestre manda o desgraçado calar a boca agora mesmo. Como ele ousa em dar desculpas, miserável. Cerrando os dentes, o prota diz que ele quase morreu pelo bem da seita Zeng. Mas agora tudo acabou assim. Será que ele vai ser despejado dessa forma? Voltamos 3 dias antes do ocorrido, com alguém segurando uma caixinha e pulando de árvore em árvore com um olhar determinado. De repente, um cisco corta o seu rosto. Basicamente, passou na sua cara e cortou aí a sua cara? Ah, deixa pra lá. E o protagonista, em alerta, pergunta quem desgraça está aí. Aparece logo. Das sombras, alguém mostra um sorriso mesquinho. E esse alguém fala pro garoto dar a medicina espiritual. Talvez, se ele der a medicina, ele vai poupar a sua vida. E o prota, segurando a caixinha, ele pergunta: você quer a medicina? Nem ferrando, filho da puta. Cai dentro. Eu não vou dar a medicina para você nem nos sonhos. O prota lança um corte azul na direção do inimigo, mas percebe que o cara sumiu do nada, velho. O prota sente uma pressão no vento e o maluco aparece do nada atrás do prota e coloca o seu leque no pescoço. Sentindo o perigo, o prota se distancia do inimigo. Cara, faltava bem pouco para perder a cabeça, mano. Até o próprio fala que o inimigo é tão rápido que ele quase foi de arrastas, mano. O inimigo faz uma sequência de golpes de palma, acertando o protagonista e lançando ele em uma distância considerável. E o prota fala que os golpes dele são bem poderosos, mas não machucam nenhum órgão. Miserável, como você ousa em brincar comigo? Ataca com a sua espada, mas o inimigo se esquiva e dá um tapa na sua mão, desarmando ele. Assim, o inimigo diz que vai mandar esse maldito desgraçado pro inferno. Concentra a sua energia nas pernas e lança um ataque de redemoinho. O golpe pega em cheio no prota, que já estava com a sua espada. Eu não sei como é que ele pegou a espada, porque a espada estava muito longe. Mas fazer o que, né? Segue o roteiro. Mas o poder atinge o protagonista e faz ele gritar de dor. O inimigo coloca os dedos no peito do protagonista e finca com pressão que quebra o campo de elixir, fazendo com que o prota cospe sangue. E finalmente o protagonista percebe que o inimigo é forte demais, pois ele não vai conseguir derrotá-lo. Pô, o cara demorou muito tempo até tomar uma surra e ser quebrado o campo de poder. Só para perceber uma pequena coisa, meu Deus. No chão, ele vê a caixinha. A misteriosa caixa que ele protegeu com a sua vida agora estava nas mãos do inimigo. E tendo visto assim o semblante do inimigo indo embora. Voltamos no palácio, onde o velho pergunta por que ele está aqui. O seu campo de elixir foi quebrado, então não há mais nenhuma razão para que ele possa ficar no castelo ou na seita. O velho fala que ele foi misericordioso o suficiente para permitir que esse discípulo ficasse 3 dias nessa seita. Erguendo a cabeça, o prota disse que ele cresceu aqui. Como o mestre pôde ser tão cruel até esse ponto? Tudo bem. A partir de hoje, eu, Yan Shen, não sou mais o discípulo desta seita, porque o que a seita Zeng Yang fez foi de gelar o meu coração. Descendo o degrau, algumas pessoas olhavam para ele, o miserável Yan Shen, o inútil, e um dos caras falou que ele avisou
Ele disse que o Yanchen seria expulso da seita mais cedo ou mais tarde. É, parece que as coisas mudaram, né? Um discípulo fala que o Senhor Yin foi gentil conosco, então devemos mostrar respeito com ele. Mas o outro fala que nós somos cultivadores, caras. Quem diabos ele é? Na mesma hora, um homem aparece, o Zhao Kang, discípulo da seita Zeng. E o cara pergunta se esse não é o nosso Senhor Yin. E o prota reconhece o homem e apenas passa sem demonstrar nenhuma intimidade. Mas o Zhao Kang pergunta pro prota como ele acabou assim. E o cara fala que, como um dos seus júniors, ele está extremamente desolado pelo prota. O cara coloca a mão e pede pro seu sênior esperar. E com um tom frio, o prota fala para ele sair da frente. Mas o Kang grita se está mandando ele sair da frente. E o cara pergunta, quem você pensa que é? Você acha mesmo que é o mesmo Yanchen de antes? Essas palavras tocaram o prota bem no fundo. Você quer passar, Sênior? Tudo bem. Passe pelas minhas entrepernas. Se fizer isso, eu vou dar algumas pedras espirituais para fazer a sua viagem. Dito isso, o cara cai na gargalhada pesada, mas o prota apenas o encara com uma expressão fria no rosto. Um dos discípulos júniors fala para o seu sênior que isso não é apropriado, mas o Zhao Kang olha para ele e pergunta se esse intrometido quer morrer. Os júniors congelam de medo e o Zhao Kang olha para o prota e pergunta, Sênior, você vai rastejar ou não vai? Fixa os seus olhos com dúvida e alguém vem se aproximando do local. Um dos discípulos pergunta se aquela é a Senhor Yin. Geral olha para trás e do nada todos viram gados. Bastou uma amostra do vestido e os caras viraram gado na mesma hora. Rapaz, quem é essa beleza, filho? O nome dessa beleza é Jin Ning Xuang. Cara, que nome complicado, velho. Vou só colocar o nome aqui para vocês verem. Olha, até o Zhao Kang virou gado também. O cara passa na frente e se aproxima da Ning Xuang, só para ser passado e deixado seco, meu filho. Rapaz, que porra é essa? Não vem que foi passado a perna? A garota se aproxima do Yanchen e observa ele com a cara triste. Assim, ela deseja que o protagonista se cuide. Mas o prota pergunta por que ela está com essa expressão no rosto. Será que isso é pena? Você sente pena de mim? Pois saiba que eu não preciso da sua pena. Assim, o Yanchen se despede e sai andando na floresta. Na noite de lua cheia, o protagonista fica deitado na grama, com a luz da lua brilhando sob as pétalas das flores. Ele se imagina quando era uma criança. Ele tinha o seu mestre e também os seus júniors. O cara se pergunta onde ele vai agora, mas do nada uma luz passa rasgando o céu. Atualizado, ele vê vários brilhos caindo do céu, uma queda das estrelas, que só acontece em cada centenas de mil anos. O impacto da queda gerou uma luz ofuscante. Olhando dos arbustos, ele vê a chama emanando muita fumaça. Engolindo seco diante daquelas chamas, o fogo verdadeiro que agora estava na sua frente. Ele se aproxima e pergunta se as chamas estão sem teto, assim como ele. Ele segura as chamas e toca com seu dedo. O fogo se espalha pelo seu corpo, marcando vários pontos do corpo. Assim que ele termina de absorver as chamas, o fogo entra no seu campo de elixir, conectando fragmento a fragmento, e faz o prota se contorcer de dor. Ele desperta no mar de elixir, onde estava cheio de chamas douradas. O método de cultivo vai de fase em fase. Primeiro, o Qi condensado, elemento mortal, Yang verdadeiro, vazio espiritual, vazio inferior e silêncio celestial. O mar de elixir é um nível superior do campo de elixir. Somente quando você possui um nível do vazio inferior
pôde finalmente ter um mar de elixir. Sentindo aquela toda energia na absorção das chamas, o cara cai apagado, desmaiando de tanta exaustão. Já de manhã, o prota acorda no susto e o menino do lado fica feliz pelo grande irmão já ter acordado. Mas o prota pergunta qual é o nome dessa criança e o que ele está fazendo aqui. O menino fala que o nome dele é Ruma. O menino fala que encontraram o protagonista caído na floresta. Então trouxeram ele na seita Yangyuan. A seita Yangyuan. Há um palácio em 3 seitas no reino Shun. O pavilhão devorador de sangues controla o norte, enquanto a seita Yangyuan e a seita Zhengyang controlam o sul. De certa forma, entre as duas seitas, a seita Yangyuan e a seita Zhengyang são rivais. O protagonista foi expulso da seita Zhengyang, mas agora ele se encontra no território rival, a seita Yang. A vida é interessante, né? O garoto sai correndo e diz que ele deve estar com fome, né, irmãozão? Eu vou procurar uma coisa pra gente comer. Espera aqui que eu volto já já. E o protagonista apenas repara esse menino com um sorriso no rosto. Na noite passada, ele sentiu aquelas chamas. Aquilo não era um sonho. E olhando para essas chamas, o protagonista disse que agora eu sou seu mestre. O menino chama o irmãozão para fora e, acordando do pensamento, o prota disse que ele está indo. No pátio, vimos 3 figuras. E o velho fala que isso é tudo que eles podem oferecer no momento. Apenas uma refeição humilde. Por favor, jovem, não se importe. Mas o prota estava mais a querer saber da galinha do lado. Aquilo é uma besta espiritual? E o velho fala que o garoto deve estar com fome. Venha conosco. O prota agradece pela ajuda. Mas o velho fala que não foi nada demais. Pode comer mais um pouco, jovem. Você deve estar muito faminto, né? Mas o prota percebe que a besta estava com um olhar não muito amigável com ele. Mas o menino fala para a besta não ser mal com o irmãozão. Ele pode ficar com isso, Hakuin. Toma. O velho pergunta se o jovem é um cultivador. A qual seita você pertence, garoto? Mas o prota fala que ele não é de nenhuma seita. Ele é um cultivador rogue. Que pena. Nessa idade, você devia encontrar uma seita para você. As seitas podem te oferecer recursos para sua cultivação. Se tivesse entrado em uma seita, até agora você já estaria no primeiro nível de Ki condensado. E o prota pensa que ser um cultivador rogue não é muito seguro. Ele pode contar com uma seita se voltar a ser discípulo de novo. Além disso, uma seita pode te fornecer recursos. O velho pergunta se o protagonista quer ser um dos discípulos da seita Yang. E o prota aceita, mas pergunta sobre os padrões altos de recrutamento. O velho confirma, mas fala que isso não é um problema, pois ele pode fazer uma carta de recomendação para o protagonista. Assim, ele pode pelo menos ser um discípulo estagiário. O protagonista agradece pela ajuda, mas o velho fala que não foi nada, garoto. Na mesma hora, o pássaro sente alguma coisa e uma explosão acontece no lugar. E um homem aparece e pergunta se eles estão almoçando. O menino pergunta: o que você quer aqui, Zhang Tao? O Zhang Tao fala para o velho entregar aquela coisa agora mesmo. Ou, se não culpa ele se for indiferente. Mas o velho fala que ele não tem o que o Zhang Tao quer. Mas o Zhang Tao se aproxima e fala para o velho rato não abusar da sorte. O pássaro aí, a besta, vai para salvar o velho que estava agora sendo espancado pelo Tao. Mas o Zhang Tao olha para o pássaro e pergunta se o passarinho está perdido. O cara na hora desce um cacete que faz com que o pássaro possa ser jogado bem longe. O menino olha para o pássaro com lágrimas nos olhos. Mas o Zhang Tao fala que ele tem muitas maneiras de fazer o velho falar, hein, velho rato? O protagonista coloca uma mão
no ombro do tal e desce um cacete na bochecha do cara, velho. O tal pergunta se esse cara ficou maluco. Você quer morrer, idiota? Do nada, o cara sente uma mão vindo, é puxado e descido na cova. O velho fala que o Zhang Tao está no segundo nível de Qi condensado, como ele foi derrotado tão rápido. E o protagonista joga o Zhang Tao fora do jardim, mas alguém fala para ele não exagerar, pois Deus está vendo ele. De noite, o velho agradece o protagonista, mas o protagonista fala que isso não foi nada demais, senhor. O velho fala que ele costumava ser um dos anciões da seita Yang Ye, e eles o mandaram aqui por causa do erro que o velho cometeu. Zhang Tao era um dos seus discípulos, mas é culpa dele por não ter ensinado boas maneiras para ele. E o protagonista fala para o velho que assim que um mestre te aceita como discípulo, a cultivação é a sua própria responsabilidade. O velho não tem culpa disso. E aquilo que o Zhang Tao mostrou é a sua própria natureza. O menino fala que o Zhang Tao quer o talismã do espírito celestial do vovô, pois ele levou tudo que o vovô tinha e ainda vem todos os dias nos intimidar. E o prota pensa que existe um talismã famoso entre as seitas, o talismã do espírito celestial. Se você colocar o talismã em alguém, o talismã vai selar os poderes dessa pessoa por algum tempo. Eu não sei se é 2 minutos, 3, sei lá, eu sabia disso, eu só sei que é tempo. Eu não sabia que esse velho tinha uma coisa dessas. Já de manhã, o velho entrega um arquivo e uma carta de recomendação para o protagonista. E ele fala que o protagonista tem muito talento, ele não devia desperdiçar o seu talento. Sentado na floresta, o protagonista cultiva a técnica e do nada faz a pose da palma de trovão, destruindo uma pedra em vários fragmentos. Essa é a palma de trovão, uma técnica taoísta de ataque como um trovão poderoso e intimidante. Requer um corpo forte para usar esta técnica. Se não tiver um corpo forte, vai se machucar ao usar. Ele tem um fogo verdadeiro. Os seus meridianos e ossos são muito fortes e isso é o suficiente para suportar e compensar os danos que o poder causa. Estamos na parte externa da seita Yang Yue, onde tem um palácio, um salão, 3 colinas e 8 pavilhões. O pavilhão do julgamento, onde todos os anciões são levados quando cometem algum erro. E o salão da disciplina, onde todos os discípulos são levados quando cometem algum erro. E o prota chega no salão e fala que ele veio para se candidatar a ser um discípulo desta seita, e ele traz com ele a carta de recomendação do senhor Zhao Fengming. E os mestres perguntam: Zhao Fengming, isso é muito raro de acontecer. Meus 3 anciões, vocês podem discutir sobre quem vai aceitar este jovem como seu discípulo. E o gordo pergunta para o prota: quantos anos você tem, garoto? Mas o prota fala que ele tem 16. Se os caras receberam isso como um trovão na costela, 16 anos, cara. Um mestre sai e fala que ele tem uma coisa para resolver na colina e tem que vazar daqui agora mesmo. E o outro fala que a colina dele não vai aceitar um miserável como esse. Mas o ancião aí, o ancião mestre, pede para eles esperarem e fala que pelo menos aceitem o garoto por mim. Mas os mestres falam que esse garoto ainda está muito longe de entrar na nossa seita. O mestre suspira e pergunta se o garoto deseja se tornar um discípulo estagiário. O prota fala que ele pode se tornar um discípulo estagiário e com o tempo ele vai ser aceito oficialmente. Daí o mestre puxa um smartphone do bolso, quer dizer, um cartão de Jade, e fala que aquele é o seu cartão de Jade. Garoto, você é um estagiário, então não vai receber técnicas e nem uniforme da seita Yang Yue. Garoto, dê o seu melhor. Daqui a 3 meses
Eu vou voltar para ver você. Agora vá no pavilhão das armas e escolhe uma arma espiritual para você. No pavilhão das armas, o diretor do pavilhão fala que ele nunca viu você, garoto. E o prota fala que ele é um novo estagiário. Um ancião me mandou para vir escolher uma arma. E o diretor fala para ele ficar à vontade, mas avisa que estagiários só podem escolher armas do primeiro andar. Você não pode ir no segundo andar, garoto. Segurando as armas, o prota percebe que todas as armas do primeiro andar são de nível baixo. O cara segura numa arma e vê que é leve demais. A outra não vai dar não. Essa também vai dar não. O cara suspira, que não tem nenhuma arma forte não. E do nada, ele olha para o lado. As chamas se mostram apontando alguma coisa. E lá estava a espada perfeita para ele. A espada celestial. O cara fica vidrado na espada. Mas assim que ele toca, ele percebe que a espada pesa mais de 200 libras. Ele vai ficar muito cansado se carregar essa coisa nas costas enquanto luta. E essa espada parece nunca ter sido afiada e não é boa o bastante para esfaquear alguém, mas é uma boa escolha se quiser esmagar alguém. Então, ele decide que vai levar essa espada. O diretor fala que ele devia escolher outra espada, garoto. Essa espada é muito pesada para você. Você é magro, não vai conseguir manejar essa arma. E o prota grava a arma no chão e pergunta de onde saiu essa arma. E o ancião fala que eu sei lá, mano. Essa espada já estava aqui antes de eu assumir este lugar. Deve estar aqui por volta de 100 anos. Mas eu não sei de onde veio. É melhor você escolher uma espada mais leve, garoto. Mas o prota fala que não. Eu não vou trocar não. Eu quero essa mesmo. E o ancião fala que ele é muito teimoso, né? Tudo bem, você pode ficar com essa arma. Leva, pode ir com você. E o prota agradece. Valeu, meu velho. Tô metendo o pé. E os discípulos falam que eles nunca viram esse garoto antes. Será que ele é um novo estagiário? E o outro fala que a espada que ele carrega é a espada celestial, né? Infelizmente, o nível da sua cultivação é bem baixa. O cara parece bem burro. Um dos caras aponta para o céu e fala que aqueles são discípulos da seita Zeng Yang, não é? E pergunta o que eles estão fazendo aqui. E o outro fala que ele não sabe. Daqui a 3 meses, a seita Zeng Yang, a seita King Yun, a seita Yang Wei vão realizar uma espécie de competição. E o amigo fala que aquela discípula parece muito linda. Parece até uma deusa. E eles devem ter vindo aqui para discutir sobre a competição. E o prota olha para cima e pensa que ele não esperava ver os discípulos da sua antiga seita mais cedo do que esperado. Ele com certeza um dia vai voltar. E a Jin olha para baixo e fala que aquela figura parece muito familiar. E o seu colega pergunta: o que foi, Ning Xuan? Ela fala que não foi nada não. Já na floresta, o prota corta o seu dedo e coloca na espada. Umas escrituras aparecem com uma aura dourada e aquele todo conhecimento vai direto na cabeça do protagonista. O forjar selvagem, uma arte oculta, e ele fala que conseguiu um belo tesouro. Um monte de escrituras ficam gravadas no corpo. E brilhando no estilo Dragon Ball, ele fala para você deixar o like e se inscrever no canal.